Saudações, a gente tá aqui. A saracura acabou de passar. A gente tá aqui esperando para ver se pega uma traíra. Esse é o famoso método da pinda. É um equilíbrio muito leve. Se a traíra puxar, eu vejo e eu tenho que tirar ela d'água antes que ela leve o meu molinete para água, né? É assim que funciona. Mas enfim. Recentemente tem surgido alguns fatos envolvendo países que estão para ter eleição esse ano. Na verdade, 24 países vão ter eleição esse ano, né, dos importantes. E, bom, das nações mais importantes do mundo, 3 terão eleição esse ano. Os Estados Unidos, a Federação Russa e a Índia. Na Federação Russa, o presidente Vladimir está com uma popularidade acima de 80%. Então ele não vai ter muita dificuldade para se reeleger. Certo? Não parece que vai ser um problema para ele. Agora, é nítido que algumas ações das potências da OTAN são para desestabilizar o processo eleitoral russo. Só que diferente do Brasil, aqui no Brasil você tem ONG, quero até falar sobre isso. Né? Parece que já está surgindo um tal movimento correnteza. Um grupo de antipetistas que é tipo o movimento Passe Livre, sabe aqueles movimentos que surgem só para criar instabilidade, dar o golpe? Esses movimentos não surgiram durante os anos terríveis do Temer. Esse povo ficou caladinho durante os 4 anos do desgoverno. Então foram 6 anos que eles ficaram na moita. Ajudaram a derrubar a Dilma. Foram fundamentais no papel de derrubar a Dilma, né? Para criar as condições que permitissem a prisão do Lula, inocente. Ficaram pianinho nos governos golpista e do miliciano genocida. Nós sabemos que, né, esses movimentos passe livre, agora parece que é movimento correnteza, nós sabemos a que ele serve. Esse mesmo povo que ficou caladinho no governo Bolsonaro, ou no máximo apareceu nas redes sociais para fazer um auê que não os comprometesse, porque sempre agia sob anonimato. Agora eles estão planejando greves, estão dizendo que a juventude está revoltada, gente. Nós sabemos onde a juventude revoltada e burra vai dar. Certo? Junho de 2013 foi extremamente didático. Não é possível que as pessoas não aprenderam. Começou fazendo o jogo da Globo, né, da imprensa, não a PEC 37, que era garantir que o único poder dessa república, que não tem nenhuma vigilância, nenhum controle, que é o Ministério Público, tivesse algum controle como todos os outros poderes. As pessoas que iam protestar contra a PEC 37, eu me lembro muito bem disso. Não tinha a menor ideia do que era essa PEC. Iam para fazer graça, né? Ia porque era a cidadania, era o jovem, o gigante que acordou. Ok. Nós sabemos aonde essa jumentada nos levou. Nos levou à prisão do Lula, ao golpe contra o presidente Dilma, à ascensão do golpista ao poder e depois a eleição do Bozo. Mas eles não aprenderam, não é que eles não aprenderam, é claro que eles aprenderam. É óbvio que eles aprenderam, estão tentando fazer de novo, né? Só que agora o movimento Passe Livre não cola mais, né? Agora é movimento correnteza. Agora é serrapilheiro, não é mais sininho, né? Agora é fiscal do Obama. São os indígenas da Shopee, são as fadas da floresta, são os identitaristas, certo? Esse povo que a gente conhece. Sabe? Não é possível que aqui ninguém é tão inocente a ponto de não saber o que é essa gente. Mas enfim, isso não existe na Rússia. Pode ter certeza que não existe também na China. Mas na Índia ainda existe. O Modi ainda não conseguiu criar as condições necessárias para limpar o terreno na Índia. De ONGs estrangeiras, de organizações de extrema direita que financiam partidos políticos, né? Ou mesmo o movimento parapolítico, como o movimento Brasil Livre, certo? Isso não existe. Repito, na China não existe na China, mas na Índia ainda existe.
E aí vamos falar sobre o Modi. Eu penso, inclusive porque o Modi dos líderes modernos é o mais bem avaliado, né, em todo o mundo. Então, eu creio que não vai ser uma dificuldade muito grande para o Modi ser reeleito, nem para o Putin ser reeleito. Mas eles vão criar dificuldade, exatamente porque essas dificuldades não existem. No caso da Federação Russa, nós temos algumas minorias étnicas, os liberais, comunistas de sofá, ongueiros, se bem que ONG lá está virtualmente proibida, né? ONG estrangeira lá está proibida, identitarista lá também está vigiado, então esse povo lá na Rússia não atua. Mas não quer dizer que eles não tenham tentáculos, que eles não vão tentar. Eles vão tentar. Inclusive mecanismo de desestabilização desde fora, né? Para dentro. Então, imaginar que os próximos meses até a eleição do Vladimir vão ser tranquilos na Rússia é ingenuidade. E a situação para o Modi é mais complicada ainda, porque lá na Índia você tem uma problemática religiosa. Durante o colonialismo, imperialismo britânico, se valeu da diferença entre hindus e muçulmanos para dominar a Índia. Os indianos, os hindus, eram evidentemente mais numerosos e por isso mesmo os ingleses usaram os muçulmanos para governar a Índia. É uma estratégia antiga do imperialismo e colonialismo. Aconteceu entre Hutus e Tutsis. Os Hutus eram larga maioria, 5/6, então alemães e belgas usaram os Tutsis para governar, né, essa maioria. E criou ressentimento que acabou resultando na Guerra Civil de Ruanda. E é um movimento importante ainda hoje no Kivu do Norte e no Kivu do Sul, que são regiões do leste da República Democrática do Congo, onde os imperialistas, com franco apoio da República de Ruanda, um paraíso de golpista miserável, está tentando causar o caos. Você está conseguindo, né? Vem pedindo à República Democrática do Congo de se libertar, com amplo apoio ruandês. Então essa é uma estratégia antiga, dividir para governar. No caso da Índia, repito, a civilização hinduísta, o hinduísmo, mais do que uma religião, o hinduísmo é uma cosmovisão, certo? O hinduísmo é uma cosmovisão. Ah lá, o Martim Pescador. E o hinduísmo, mesmo se você considera religião, é a mais antiga do mundo. As raízes do hinduísmo remontam aos povos Kalash há pelo menos 8.000 anos, talvez mais, talvez cerca de 10.000. Então, é de longe, mas muito de longe, a religião mais antiga do mundo. Antecede a chegada dos indo-europeus, antecede a chegada dos arianos. Ela é muito antiga. Antecede até mesmo a chegada de povos do Himalaia e da Sibéria, que aconteceu entre 8 e 10 mil anos atrás. Então, uma cosmovisão hinduísta é muito antiga. E essa cosmovisão foi virtualmente apagada pela dominação muçulmana no atual Paquistão e em Bangladesh. E essa dominação contou com amplo apoio britânico, exatamente com o objetivo de impedir a união dos indianos. Certo? Como eu disse, é uma estratégia antiga que os anglo-saxões usam para dominar povos. Então, se na Rússia, repito, reitero, ONGs, identitaristas, toda essa catrevagem que a gente conhece tão bem no Brasil, que agora está querendo ser ressuscitada, com novos nomes, vamos repetir, fiscal do Obama, Serra Pilheiro, futuros grevistas, movimento correnteza, fiquem de olho nesses nomes. São os neogolpistas. Os neogolpistas a serviço de ONGs americanas. Certo? A indígena da Chopi, que vive mais em Londres e nos Estados Unidos que no Brasil, que já visitou o Reino Unido, já visitou a Europa muito mais vezes do que visitou aldeias indígenas, desde que se tornou ministra, né? A irmã lá, lembra que contratou uma canadense identitária, que foi demitida depois de ter falado uma merda do tamanho do mundo
no jogo São Paulo e Flamengo, então a irmã é outra, né? Tem o Luaral, que é o advogado de Prete, né? O Sensate, que escreve platitudes. Então o governo está empesteado dessa gente. Está empesteado. Fada da Floresta, Luaral, indígena da Chopi, irmã. Sabe, esse povo tá lá, cara. E estão lá para armar confusão. Estão lá porque querem golpe. Não se engane um minuto. Repito, reitero. Nossa, o Martim Pescador hoje tá. Eles estão lá para causar confusão. Estão lá para fazer o mesmo que o movimento Passe Livre fez 10 anos atrás. Com desculpa que não era por 20 centavos. Aí aumentaram em 50 centavos, em reais. Depois disso, cara, era por 20 centavos, sim. Certo? Era por uma graninha que certeza receberam. De quem nós não sabemos, quanto nós não sabemos. Mas alguém patrocinou eles. Alguém financiou eles. E pode ter certeza que tem alguém financiando também o movimento Correnteza, a juventude revoltada. Nós sabemos o que essa juventude revoltada fez na Argentina. Não tem consciência de classe, está revoltado contra o sistema, mas não sabe que o sistema é o capitalismo. Certo? Não tem noção que o sistema é o capitalismo, que o problema é o capitalismo. E o jovem burro, mas ao mesmo tempo empolgado, é uma força da natureza. Uma força disruptiva e destruidora. Que a gente tem que ficar atento, tem que ficar esperto. Até porque, embora o grosso da força seja jovem, quem paga pode ter certeza que não é jovem. Quem dirige, vocês também podem ter certeza que não é jovem. É gente mais perigosa, mais experiente. É gente que com certeza tem o DNA e as digitais no golpe. Tem o DNA e as digitais na prisão do Lula. Tem o DNA e as digitais no junho de 2013. Certo? Então, não se deixem enganar. Os russos certamente não se deixarão. Na Índia, a questão é um pouco mais complicada. Na verdade, ela é bastante mais complicada. Mas o Modi soube reagir a tempo, ele soube criar um estado de coisas que o defendesse, que o protegesse, e protegesse a Índia dessas influências externas, dessas ONGs, dessas fundações, certo? Que nós não temos proteção contra essa raça. Não temos nenhuma proteção. Os estrangeiros aqui deitam e rolam, as ONGs aqui deitam e rolam, certo? E isso vai ser perigoso para nós. Eu não diria perigoso para a Índia, e certamente não perigoso para a Rússia, mas para nós vai ser perigoso. Então a gente deve ficar atento com o que está acontecendo na Índia, entender que cada vez mais esse tipo de narrativa golpista, e que sirva a interesses golpistas e imperialistas, cresça, certo? O Modi anti-muçulmano, Modi islamofóbico, como se eles não fossem islamofóbicos, como se o que a entidade está praticando naquele território ocupado do rio ao mar não fosse um grande ato de islamofobia. Aí com essa islamofobia ninguém se preocupa, ninguém dá um pio. Mas com a suposta islamofobia do Modi, que tem muito mais a ver com características históricas, aí essa tá todo mundo chiando, todo mundo reclamando, essa sai nas páginas dos jornais, essa sai nas TVs, essa sai nas reportagens. Mas a gente tem que ficar esperto, cara. Nós não temos eleição presidencial ano que vem, mas nós temos golpistas atentos, só esperando 20 centavos cair no Pix. Tá certo? Então, eu desejo uma ótima tarde para vocês. Eu até gostaria de um pouco de sorte, pelo jeito não vai sair peixe aqui. E tenham um excelente sábado. Sim, mas não deixe de ficar atento por causa disso não, tá? Até mais.